Bom, Fábio, estamos na Semana do Meio Ambiente e é cada vez mais comum encontrarmos profissões que ajudam a desenvolver e também a colocar em prática ações que contribuam com a preservação ambiental e, consequentemente, com a melhor qualidade de vida. Pois é, e aqui no estúdio a gente vai conversar agora com o Carlos Leal, que é especialista em engenharia ambiental. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Márcio. Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeira perguntinha básica. Que profissões são essas que são consideradas verdes? Veja bem, Fabiola, as profissões verdes é toda aquela que está relacionada com algum aspecto, como o Márcio bem falou, ambiental ou impacto ambiental. Então, independentemente da área de atuação, qualquer profissão pode ser uma profissão verde. O jornalismo, o advogado, as engenharias de uma forma geral, a própria biologia. Então, toda aquela profissão que está relacionada a algum desses aspectos é considerada uma profissão verde. A gente tem que entender que, às vezes, uma pessoa pode ter uma formação, como exemplo, engenharia florestal, mas ela pode praticar atos que não são condizentes com a preservação. Então, ela não está exercendo uma profissão verde. Então, esse é um aspecto que a gente tem que notar nessas profissões. A gente tem aí uma primeira cartela com algumas profissões verdes, né, que estão em alta. Tem agrônomo, paisagista, né, gerente de obras, biotecnólogo, biólogo, engenheiro ambiental, que é o caso aqui do Carlos, tem advogado especializado em direito ambiental e gestão ambiental. Nesse mundo que a gente só vê, por exemplo, a degradação do meio ambiente, aquele corre-corre, efeito estufa, tudo isso abre caminho, então, para essas profissões, né? Com certeza, Fabíola. As profissões, hoje, né, a gente tem uma preocupação social e ambiental das atividades, independentemente do tipo de impacto de aspecto. O que a gente precisa fazer é a preservação. Então, a organização, né, a capacidade técnica, a capacidade que o profissional tenha que ter, independentemente de área de atuação, né, pode ser um médico, por exemplo, dentro do hospital, que ele pode estar preocupado com o resíduo que é gerado naquele ambiente de trabalho. Enfim, na área de saneamento, na área de recursos hídricos, na área da biologia, a gente tem que sempre observar que o técnico, a capacidade técnica está relacionada com a questão ambiental. Não é qualquer pessoa que pode atuar nessa área, precisa de capacidade. E essa capacidade vem com muito estudo, com muita dedicação, muitas pesquisas. Seria a gestão ambiental? A gestão ambiental é uma dessas áreas, né? A gente tem que entender essa gestão como um princípio de adoção de políticas para que a gente possa realizar o planejamento, fazer projetos, planos e a parte de executar essas ações, que não é fácil. A gente que trabalha isso há mais de 15 anos, a gente sabe da dificuldade que é de exercer essas profissões. Por exemplo, empresas que já estão colocando em prática algumas ações que melhoram o meio ambiente, como trocar copo descartável por canecas, sair separando lixeiras com lixo reciclável, lixo que não seja, então assim, sai dividindo tudo. Isso aí já faz parte também de uma ação e entra aí nessas profissões também? Exatamente, né? O empresariado ele tem que entender da seguinte forma, que o meio ambiente ele está para ajudar. A pessoa que não consegue se planejar, a pessoa que não consegue se organizar, ela vai ter prejuízos, seja por força de lei ou seja por desperdício. A partir do momento que a gente se preocupa com o meio ambiente, a gente vai ter uma oportunidade de otimizar esses recursos, que isso diretamente ocasiona em benefício econômico. Bom, recentemente você realizou um monitoramento nos rios aqui de Maceió. Como é que foi esse trabalho, Carlos? Bom, esse trabalho foi junto com a Universidade Federal de Alagoas. Nós passamos 6 meses medindo 5 rios de Maceió. A gente verificou, fizemos testes de batimetria, fizemos medições de vazão, análise da qualidade da água, tanto em laboratório como no local, para que a gente pudesse ter um diagnóstico desses rios, comparando com o grau de urbanização. Como é que estaria a qualidade desses rios frente à ocupação urbana nessas bacias hidrográficas. Tem algum ainda que se salve ou já não tem mais salvação? A gente viu muito lixo ali na foto anterior, né? Isso é bem comum quando a gente passa ali, por exemplo, pela Lagoa Mundaú, ali no Dique Estrada, continua ali muito mal cuidado. Aí eu perguntava para o Carlos o seguinte, Márcio,
O que falta? Falta a educação das pessoas e políticas públicas mais eficazes? Ou é a junção das duas coisas? É a junção das duas coisas, Fabíola. A gente, infelizmente, a questão ambiental é recente. A preocupação ambiental ela é recente. O que falta é o conhecimento da população de forma geral de como separar o lixo, de não jogar o lixo na rua. A educação ambiental é um fator, é uma ação não estrutural fundamental nesse processo. É o principal, eu diria assim. O governo do estado vem trabalhando nesse sentido, isso é importante, mas tem muito ainda a se fazer com relação à educação ambiental. Não adianta implantar grandes infraestruturas, independentemente de qual o objetivo dessa infraestrutura, mas a educação ambiental, sem isso, ela não vai funcionar. Mas perguntava se tinha salvação algum rio, né? Sim. Que a gente sabe que foi fonte de renda, né, e sobrevivência para muitos moradores aí há décadas, como até o próprio Salgadinho, e que a gente vê hoje lá é um esgoto a céu aberto. O Salgadinho, desses 5 rios que foram monitorados, ele foi o único que apresentou uma condição péssima. Quais foram os que vocês monitoraram? Foram o Reginaldo, o Riacho do Silva, o Jacarecica, o Pratagi, o Meirim, esses 5. Né? Então, a gente observou que somente o Pratagi, em uma das amostras, apresentou regular e o restante ruim. A situação não é favorável quando a gente fez o monitoramento. Lógico que existem outros aspectos que precisam ser observados. O momento da medição e a continuidade desse monitoramento para ver qual é a real situação desses rios. E agora que a gente está chegando aí no período de chuvas, é que a gente vai, essa realidade, né, vem à tona literalmente, porque a gente vê os dejetos aí nos rios a céu aberto, vão sendo despejados no mar. O retrato disso é ali exatamente no Salgadinho que vai desembocar na Praia da Avenida. É complicado isso. É bastante complicado. O saneamento ambiental ele é necessário. A gente tem problema de inundação que está relacionado com isso. Problema, como você bem falou, impactando o nosso principal cartão postal, as praias, em função desses dejetos que são lançados diretamente nos corpos hídricos. O lixo, né, também, que é um grande problema e um grande vilão, não só visual, mas em termos ecológicos, é uma perda muito grande. Alguns cenários desses rios. Ok, Carlos, muito obrigado. Boa sorte em outras ações. Depois a gente convida para falar daquele outro assunto. Tá, perfeito. Combinado? Combinado, Márcio. Obrigada. Obrigado.